É muito engraçado que quando o Raul Brandão, nas Ilhas Desconhecidas, faz uma viagem marítima aos Açores e à Madeira, e ele é muito crítico em relação aos madeirenses. E ele diz que o turismo fez do madeirense um criado de mesa. E de facto é alguma coisa que nos deve fazer pensar, porque a ideia não é essa. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. Tinha uma pedra. A ilha provoca um grande impacto na expressão da nossa humanidade. Uma ilha como território é uma espécie de cápsula, de fragmento do próprio mundo. Por isso a ilha é sempre o espaço de uma certa violência interior. De certa forma a ilha é uma imposição natural, é o seu horizonte. Nesta experiência de uma certa violência antropológica, a presença do outro, do visitante, daquele que vem, gera um fenómeno de extraordinário apaziguamento. Nos nossos inquéritos aos clientes, há uma pergunta que fazemos: o que é que gostaria de saber mais da nossa parte durante a sua estadia? O assunto que é colocado com maior acuidade é história da Madeira. E, portanto, se pudermos criar esta ligação da história, do lazer, da participação, do sentir, é isto que nos pode efetivamente diferenciar numa lógica qualitativa e positiva. O ON é um festival que foi promovido por Porto Bay já em 2006. O que é ON? ON é Old e New, na Zona Velha. O ON acaba por ser um festival de fusão em que se dá expressão de uma forma intensa durante 3 dias a uma data de valências e de valores mais artísticos das pessoas da Madeira, misturadas também com pessoas que convidamos que vêm do continente e do estrangeiro. A vivência dos locais pela Zona Velha era muito parca. Trazer a própria comunidade local para vivenciar o centro histórico, que é certamente o centro que mais interessa aos nossos turistas, portanto, ele ser vivenciado pelos locais é fundamental para que o turista também se sinta bem. Aquilo que faz de um destino cultural, é a vida das pessoas que nesse destino existem, que vivem a cultura, a democracia, que são capazes de ter ambientes de acolhimento amigáveis, informados, e isso nota-se na própria sociedade com que as pessoas vivem. E isso é o grande atrativo para uma região. A Madeira tem uma vida cultural intensíssima. Agora, ela tem que ser cada vez mais posta ao serviço do cidadão. As pessoas têm que acordar. Vêm tempos completamente diferentes. Os paradigmas com que nós nos organizamos para viver a nossa vida até agora estão todos a ser mudados. E não têm, as soluções não são as mesmas de toda a maneira. O mercado não se vai resolver nem com os Friedmans, nem com os Keynes. Vai fazer uma mistura dessa coisa toda. E tem que ser muita imaginação. É preciso muita imaginação, é imaginação ao poder. E há uma coisa que um escritor ganhou um prémio, Pina, dizia: o que é importante é a bondade. Convém que as pessoas não se esqueçam disto. A cultura também é uma aprendizagem da bondade. Como é que numa ilha perdida no meio do Atlântico consegue concentrar uma riqueza em termos de espólio de um passado que nunca se perdeu, porque, como sabe, a Europa foi bombardeada, há arquivos que se perderam, estou a falar de arquivos fotográficos, evidentemente, e, portanto, há memórias que eles têm em casa e que perderam, portanto, não têm essas referências. Ich habe leider kein Vermögen, sonst hättest du es gut bei mir. Ich würde es dir zu Füßen legen und bekäm dein Herz dafür. O folclore tem sido, durante décadas, utilizado na divulgação da Madeira. Quando os grupos saem da Madeira, sentem uma grande adesão de turistas continentais, internacionais, quando se aproximam os nossos trajes verdadeiros,
se aproxima a nossa música tradicional. E, portanto, é fundamental que este produto, que está mais do que validado, que é reconhecido, tem de ser mais aproveitado para a divulgação turística. Passa ligeira, alegre e namoradeira, a sorrir para... Hablando de turismo y cultura, lo que busca la gente de distintivo es las cosas características de cada pueblo, de cada ciudad, y es la cultura. Cuando la pasa, vai Y las puertas es una excusa para lo que hay detrás de las puertas, es para abrir lo que hay detrás de las puertas. Por eso el proyecto se llama Arte de Puertas Abiertas, porque aunque estás a intervenir en las puertas, la idea es abrir las puertas a más actividades que traigan vida. Y la vida, cuando llega más movimiento de gente, pues ya llega en todos los sentidos. Llegan en la parte económica, en la parte, como yo diría, también de la salud mental de la gente, que eso es muy importante. Todas as semanas eu recebo telefonemas, por vezes até do próprio turismo da informação, que vão indicando algumas casas comerciais de artefatos que indicam-se pelo Xarabanda. E eles perguntam onde é que podem assistir ou ouvir música tradicional. Só há um espaço, que é o Banda de Além, no Porto Bay. Não há mais sítio nenhum. Quando há um investimento e conhecimento que a cultura é rentável. Por exemplo, o Xarabanda tem uma parceria com a TUI que traz da Alemanha diretamente grupos integrados num programa de turismo cultural e que vêm à procura daquilo que somos enquanto ilhéus, de uma cultura que não é o sol, não é só a paisagem, o tal produto. Das sieht also mehrere Tanzer und Singer, nicht? Wie Sie sehen, einige haben Kastagnetten hier auf dem Rücken. Para vos dar um exemplo concreto da Madeira, meados finais dos anos 70, projetos como aquele que depois conduziram à criação, embora bastante mais tarde, do Museu Etnográfico da Madeira, foram projetos que tinham a ver muito com uma visão para dentro, ou seja, era uma região que estava a procurar a si própria, estava à procura de uma identidade. E daí o enfoque tão forte nos ditos costumes e nas tradições, o seu enaltecimento. Penso que devemos tentar agora uma outra forma de nos apresentarmos, mais no sentido, não ignorando as coisas, mais no sentido das ideias, não é? Porque da articulação entre as coisas e as ideias nascem os símbolos, não é? E esses também são uma forma de nós nos apresentarmos ao exterior e comunicar com o exterior. O Monte tem uma coisa fantástica, em termos de inquéritos era isso que as pessoas me diziam, o que é que mais gostou no Monte? As pessoas falavam-me sempre da aura, do carácter, da paisagem do monte, e isto acaba por ser um património imaterial. E como é que se consegue, tratando o património imaterial, seja o património ambiental, o património histórico, tratando esse património e mantendo essa aura que o monte tem. O Jardim Tropical Monte Palace faz a sua distribuição, o teleférico faz o mesmo e os operadores turísticos utilizam essa imagem para poderem vender pacotes sobre o monte, mas que nada reverte para o próprio destino monte. Das várias coisas que tinha enumerado em termos de estudo, era precisamente o facto da Igreja do Monte ser utilizada indiscriminadamente, seja em termos de roteiros, seja em termos de postais ou de informação, e não há parte desse lucro que reverta para o restauro ou para a manutenção de um património importante. Nós temos dois projetos de conceito muito interessantes, um para ali para a zona do Cais do Carvão, que foi imaginado por um aluno italiano que esteve cá a nos visitar e que olhou para aquelas máquinas que lá estão, para quem conhece o Cais do Carvão, e começou a especular sobre o que aquilo seria, seriam uns extraterrestres que tinham lá colocado umas máquinas ou não, e depois lembrou-se de ter lá um painel em que as pessoas podiam fazer tweeting e podiam inventar histórias sobre as máquinas. O facto de termos uma universidade que tenha capacidade e que tenha grupos ligados às altas tecnologias pode também ajudar a mudar a imagem da Madeira. Este tipo de animação, que combina a tecnologia com a cultura local, é determinante para afirmar a Madeira como um lugar vibrante e que pode ir buscar novos públicos. Da mesma forma que esta ideia da co-criação do produto turístico.
trazer os turistas para poderem experimentar a natureza, o desporto, para poderem experimentar a cultura local. Há uma tendência muito forte agora no sul de França, em que as pessoas vão à procura do peixe que é trazido pelo pescador e comem na praia com o pescador e cozinham com o pescador. É uma nova ideia de turismo muito mais ligada à raiz cultural, que promove também as outras atividades locais. Em vez de termos o all inclusive que traz a refeição pronta de outro sítio qualquer, nós estarmos a promover aquilo que é nosso, a nossa agricultura, a nossa pesca, os nossos produtos locais, e as pessoas procuram isso. O novo turista, aquele turista que se calhar traz uma mais-valia, procura isto, procura ideias novas, procura inovação, procura tecnologia, procura cultura. Toda a gente anda à procura os músicos, a gente anda à procura do nosso som. Nós temos a nossa cultura popular, a nossa cultura. Temos o charamba, temos os nossos instrumentos, as nossas cantigas, as nossas tradições. E andamos à procura deles pelo campo, ver como é que os nossos antepassados tocavam. Para a gente perceber o que era o nosso som. Andamos à procura disso. Volta e meia, chegam aqui pessoas com uma certa idade. Eu vou dar um exemplo preciso. O Sr. Rodrigues do Porto Santo. Já o conheço há muitos anos, desde o início desta oficina. E aquele homem tem um jeito de tocar no rajão e a viola de arame que é, a gente rende. Aquele é o nosso som. A localização da oficina, pode-se dizer que faz parte de um roteiro turístico. Há uns 4 anos chegou cá um senhor dinamarquês, sabia disto e queria fazer uma pequena reportagem sobre isso para divulgar lá nos países nórdicos. E, entretanto, ele lá fez o tal livrinho, só para ser editado nesses tais países, na Escandinávia. Depois disso, não é raro aparecer aqui uma pessoa à procura da oficina com o livrinho debaixo do braço, com a minha fotografia e com a reportagem. A Madeira tem todas as condições para trabalhar com o turismo sustentável e isso é o futuro. Não nos podemos cingir só pelo turismo ecológico, mas poderá ser o princípio do resto. Obviamente que a Madeira é um destino natura, mas é importante também termos alguns extras. O turista que está cá a semana toda, mesmo fazendo as levadas, mesmo fazendo as atividades, há um dia ou outro que ele pretende conviver com os locais, ter sítios agradáveis, sítios trendy, em que as pessoas possam tomar um copo relaxados e cada vez mais a animação acaba por ser um ponto forte e terá que ser um ponto tão forte como todos os outros. Enquanto que, por exemplo, em Portugal, a realidade do órgão é uma coisa relativamente jovem. Aqui na Madeira tem 15 anos, talvez, este movimento de restauro dos órgãos, promoção do património organístico, que culmina agora com estes eventos atualmente. Na Europa, este movimento já tem várias décadas. Na Madeira, o resultado excedeu completamente as expectativas e mesmo em locais sem tradição. Estou a lembrar-me concretamente do concerto que houve na Igreja de Porta Cruz, que num dia de semana à noite tinha muito mais gente do que aquilo que se podia imaginar. Há uma mistura de uma população local, isto é claramente visível nos locais onde nós vemos que há pessoas que frequentam uma determinada igreja e que souberam que há um concerto naquela igreja e vão lá ouvir o órgão daquela igreja. Há pessoas que que vêm de outras regiões da cidade e há um público também com uma parcela significativa de turistas que estão na Madeira naquele momento e que sabem que vai haver um concerto naquele dia, àquela hora, naquele local e que vão. Madeira é vinho, em termos internacionais. Toda a gente conhece a Madeira pelo vinho. Temos um território tão pequeno que as pessoas, olhando para o mapa, nem conseguem identificar a ilha. Mas temos realmente uma história, uma tradição como porto
Chegamos a ter 10 casinos, mais de 100 barcos no Porto do Funchal. O vinho Madeira era um fator de ligação entre diversos países. O ponto de partida era na Madeira, seguindo para os Estados Unidos, mas muitas vezes os vinhos iam de novo para a Inglaterra. Ou seja, há um circuito de comunicação originado pelo vinho Madeira. Temos vinhos que dão a volta ao mundo para estarem em Dover 8 anos depois. Isso são documentos que atestam a importância do grande produto que nós temos. Produto esse que se associado à imagem da ilha e da sua biodiversidade. Eu acho que é uma mais-valia fundamental. A paisagem que nós temos é muito feita à custa da viticultura e da agricultura. Alguém disse que não teríamos turismo se não tivéssemos a agricultura que temos, não é? Somos muito pequeninos, praticamente não existimos. Uma gota de vinho no oceano, mas estamos, em termos de vinho, no topo e devemos ter a obrigação, como região vitícola, de funcionar como tal. O que é uma região vitícola? É uma região que tem uma gastronomia perfeitamente e assumidamente associada ao melhor que tem. Uma agricultura sustentada e que sustenta um setor produz um produto de altíssima qualidade e que essa agricultura seja visitável e que seja única e que essa especificidade se venda. E que, no fundo, não andamos aqui a dispersar coisas que são tiros no escuro, são imitações. A própria zona histórica não deixa, mantendo a sua traça característica, de comportar alguns elementos de modernidade, porque, se reparar, o conjunto de intervenções de artes plásticas que foram feitas na zona histórica são componentes da sua modernidade. O próprio teleférico é uma estrutura moderna, inserida e que é compatível com a própria traça histórica da cidade. A cidade tem todas as características que as suas zonas pedonais, com o clima que tem, dela própria, a comportar uma oferta cultural como sala de exposições. E as pessoas, ao passear na cidade, podem usufruir desses elementos culturais. O que o Dançando com a Diferença hoje em dia faz o maior número de espetáculos fora da Madeira. É uma situação que foi acontecendo no processo de internacionalização do grupo, no processo de crescimento do grupo. E hoje acho que a gente representa a Madeira muito mais fora da ilha do que na própria ilha. Eu não tenho dúvida alguma de que cada vez que a gente sai, as pessoas acabam vendo a Madeira também ou relacionando o nosso trabalho com a Madeira. Isso de uma forma indireta ou até direta. É lógico que pode potenciar o turismo e trazer pessoas para a Madeira ou pessoas que tenham interesse, pessoas que passem a conhecer a Madeira ou ouvir falar da Madeira se ainda não tivesse acontecido. Tenho exemplos claros, a gente fez uma atuação na Alemanha esse ano, em que foi um pedido do produtor mesmo a gente fazer um coquetel de promoção da Madeira depois do espetáculo. Levamos bolo de mel, vinho Madeira, enfim, as coisas típicas da região, imagens da Madeira, passamos um filme sobre a Madeira, enfim. É lógico que pode potenciar e pode estar associado no meu modo de entender. Somos a única temporada descentralizada. São grupos ligados à música, ao teatro e à dança, portanto coros, orquestras, ensembles e também grupos de teatro e dança, como disse, e que envolvem cerca de 400 alunos e os respectivos professores, porque associamos nos grupos que os professores que orientam aquele tipo de atividades também integram os respectivos grupos, normalmente são os chefes de naipe. Atingimos quase os 70 mil espectadores. Tivemos um aumento de 50 e poucos mil do ano anterior para quase 70 mil este ano. Conseguimos envolver nesta temporada artística que não traz quaisquer custos para o horário público e não traz porquê? Porque nós temos 141 parceiros que nos proporcionam todas, digamos, as necessidades de produção desta temporada artística. Um movimento
Um movimento em direção a uma cultura mais forte, mais pujante, não pode ser uma corrida a qual é o primeiro a chegar àquilo de bom que se faz lá fora. A ideia de cultura aqui na Madeira é um pouco qual é o primeiro a chegar àquilo de bom que se faz lá fora. Quando aquilo de bom que se faz lá fora, nada se faz lá fora, na verdade. Tudo se faz cá dentro de algum lugar. Não é? E acho que a nossa corrida não deve ser a ver qual é o primeiro a chegar àquilo de bom que se faz lá fora, mas qual é o primeiro a fazer alguma coisa cá dentro que os de lá de fora querem vir. É através de uma coordenação e é através de uma maneira de trabalharmos em conjunto. Quer dizer, ninguém é dono de coisa nenhuma, ninguém é dono do seu museu, ninguém é dono da sua cultura, ninguém é dono da história, ninguém é dono da Madeira. Isto é um trabalho coletivo, é esse espírito que tem que ser implementado. É uma atitude, e é uma atitude muito mais global que isso. We found out that one of our member hotels is the main sponsor of a festival for digital music in Madeira, and maybe this is something for you. So it's quite easy for me, as I told you before. I'm quite good in selling something when it's a great product. Yeah, in Berlin it's quite easy because everybody is in Berlin. It's a cultural capital in Europe at the moment. So many people living there. We don't spend much money. Made a great job in Berlin with his network. And now you have already people in other points of Europe connected with Michael, like for example this year in London, that are making local promotion of the event. If you have someone in London, then in Madrid, and in Barcelona, whatever, doing this local job, this local work of PR, we can reach a big number of people with a minimal cost. I think it's more important to have people that are really ambitious, they have passion about this, and if somebody has passion, he's worse than more 15 selling person. They're doing the things only for money. Here in Madeira, I am very challenged actually with local stories and how we can leverage on the beauty of the landscape and how to use that as a background to show Madeira and Madeira's culture, because it's linked to its landscapes. And I think this is where technology should go. And our whole program with Carnegie Mellon and with the University of Madeira and Madeira ITI is to put people first, is in fact human-computer interactions where humans are and their needs and their desires are what drives the technology. Os factores de oferta de que o nosso público, tanto visitante como caseiro, precisa, tem tantas variáveis que é praticamente impossível adivinhar a resposta do público a um certo programa. Porque acontece que em 2 anos seguidos o praticamente igual perfil do programa, uma vez merece sala bastante cheia, outra vez não merece uma visita digna. Depende tanto do país de proveniência do turista, por exemplo, como de camada social, como de afluência, como de interesses, e isto continua a variar, claro, ao longo do ano. Nós temos aqui muita burocracia, temos aqui alicerces já não sei quantos anos atrás, isto é uma confusão. Para se chegar a A tem que se passar por Z, B, N, passa-se por todo lado, não é? Então, nos Estados Unidos, eu acho que eles têm essa capacidade e está ligado diretamente ao turismo, porque nós, hoje em dia, estamos aqui a consumir tudo o que é americano. É incrível. É incrível. Desde a música, desde os filmes, é incrível. E é outra coisa importante, que é poder dar valor ao talento ou à qualidade, independentemente de se conhecer a pessoa ou não. Isto é um aspecto importantíssimo. Nós estamos um bocadinho ligados à pessoa que nos é referida por alguém, mas não conseguimos olhar com os nossos olhos para um artista, por exemplo, e dizer: epá, aquela pessoa tem. O imaginário é o alimento da história e, portanto, quanto maior imaginação tem um povo, e se ele for capaz de ser consequente com essa capacidade de imaginação, mais realizações fará. Nós próprios, do ponto de vista da nossa história individual,
Nós guiamos-nos com base no horizonte onírico, no horizonte imaginário que estabelecemos em relação ao futuro, para depois dar sentido àquilo que fazemos no presente. Vous avez lu l'histoire de Jesse James? Aquilo que seria ideal para a Madeira seria conseguirmos fazer aqui a volta à ilha histórica. Imaginemos que nós conseguimos reeditar o antigo Rally da Madeira, a antiga volta à ilha, e fazer uma volta à ilha semelhante à que foi feita em 59, a primeira volta. Isto levaria um dia e nós permitiríamos que entrassem nessa prova todos os automóveis de 59 para a frente iguais aos automóveis que entraram no Rally. E temos dezenas de automóveis que podem participar. Penso que viria imensa gente de fora, temos imensos pilotos dessa época vivos, penso que poderíamos fazer uma festa à volta disto. A Madeira sempre teve uma apetência pelo automóvel. E nós na Madeira temos marcas e modelos que fazem parte da história da Madeira. To truly esteem the Laurie Silva Forest would be to screen films whereby the human language is eradicated, whereby us humans have been banished to the fringes of the world, forcing us to relinquish the central position of dominion which we hold over the natural world and which we so long ago have appropriated, and we continue to do so today. There is an abundance of independent film in the marketplace today due to the advent of affordable prosumer cameras and editing equipment. So more and more filmmakers are making more and more films. So from a film festival organisation, it's good because we can pick and choose. But one of the critical and key roles of any given film festival anywhere in the world is to act as a sieve or a filter, if you like. So the festival can filter through which films we deem appropriate to the local audience, local community, and the theme of the festival. E cada vez mais se nota da parte destes visitantes que o deslumbramento não está na beleza daquilo que presenciam, mas no trabalho de quem contribuiu para que ele possa usufruir dessa beleza ou possa estar ali naquele momento. Não há incompatibilidade nenhuma entre cultura e turismo, não é? Que o turismo sempre foi uma coisa cultural e que da cultura sempre o turismo fez parte desde a mais remota antiguidade, não é? Os grandes viajantes da antiguidade, todos eles fizeram turismo cultural à sua maneira, não é? O próprio cidadão devia estar um pouco mais atento àquilo que nos rodeia e isso de facto tem alguma mágoa em sentir esse desinteresse. Porque isto é uma fonte de sustentabilidade, é uma fonte de riqueza e que pode potenciar muitos setores do turismo. Dos nossos clientes, mais de 50% deles são repetentes, são pessoas que vêm ao nosso concerto e que gostam, vêm 2, 3, 4, 10 vezes. E este, de facto, é uma mais-valia que nós sentimos que está a ser desaproveitada. No Funchal, já com o público, os clientes de fora, vamos dizer que os hotéis praticavam uma cozinha muito internacional. Quando eu venho, por exemplo, para o Cliff Bay, o que eu achei interessante era de começar a praticar uma cozinha, vamos dizer uma cozinha doutor. Vamos praticar os produtos e usar os produtos que temos nesta terra, que é fantástica, onde tem muitos bons legumes, porque o clima permite isso, muitas frutas exóticas, e trabalhar mais com o mercado, ter acesso ao mercado, trabalhar com o fornecedor, um exemplo de peixe do mercado, e também com algumas carnes. E para destacar que nesta ilha, que é rica em produto, dá mesmo para um hotel adaptar uma cozinha muito específica, de um nível alto, e afinal, em vez de importar produtos, é muito melhor trabalhar com os produtos à volta de nós. Em 2006 tive a honra e o privilégio de ter sido convidado para o Festival Internacional de Cinema de Las Palmas como júri. Reparei, por exemplo, que eles tinham sempre um convidado de honra dos países nórdicos. E isto tinha um porquê. Eu perguntei ao diretor do festival, o Cláudio Treira, que conferiu as minhas suspeitas, que eram evidentes. O nosso mercado emissor principal são os países nórdicos.
portanto, nós, ao trazermos um grande nome deles, estamos desculpem o termo, a paparicar, a agradar nacional do mercado que nos interessa. Eu lembro quando alguém se portava mal, a minha mãe dizia, parece uma garota do Calhau. Portanto, ser um garoto do Calhau na altura era uma coisa que não era muito bom. Na altura que comecei a pintar, intitulei-me a Garota do Calhau e as pessoas diziam, tu és louca. A Garota do Calhau, naquela altura, era um nome assim terrível. E eu pensei, não, eu vou mudar este nome e tenho a certeza que vou mudar. E agora é engraçado que em várias publicações internacionais parece como uma coisa bonita. E para mim é a Madeira. A Madeira é o Calhau, as nossas praias que são lindas de Calhau, que eu adoro as nossas praias. Aliás, quando eu chego à praia e vejo aqueles calhaus todos, aquilo para mim é fantástico. Para mim a imagem da Madeira é as praias do Calhau, são os passeios a pé, são as flores e são as pessoas. Nós nascemos aqui é uma razão porque temos de desenvolver o que nós temos cá. E às vezes é preciso dar a volta ao mundo para perceber isso. Eu talvez já dei os 360 graus e já compreendi isso. Compreendi que de facto o que vale a pena é aquele que nós temos e tenho de mostrar quem é que sou, não é? É isso, e mostrar a nossa terra e mostrar, levar. Eu levo sempre comigo a Madeira atrás de mim. É mesmo isso.